Você já se perguntou como era o mundo com dinossauros gigantes? Hoje vamos explorar esse passado fascinante. Essas criaturas impressionantes que viveram por milhões de anos moldaram nosso planeta de maneiras surpreendentes. Mas por que essas criaturas eram tão importantes para a história da Terra e de como entendemos a vida? Os dinossauros não eram apenas animais enormes. Eles também afetaram ecossistemas e a evolução de outras espécies. Nós encontramos fósseis e demais evidências que nos ajudam a entender como esses seres viveram e se extinguiram. Então, como as histórias desses gigantes revelam a complexidade do nosso passado e a relação com a vida na Terra. Hoje, vamos conhecer o Argentinosaurus, um dos maiores dinossauros que já existiu. Ele viveu na América do Sul há cerca de 90 milhões de anos. Esse imenso herbívoro, que pesava até 100 toneladas, se alimentava de vegetação alta. Como ele alcançava essas folhas tão altas? Uma das hipóteses é que suas adaptações físicas, como um longo pescoço e patas robustas, o ajudavam a se alimentar de uma variedade de plantas. Além da sua dieta, é interessante notar como o tamanho do Argentinosaurus oferecia vantagens contra predadores, certo? Sim! O tamanho e o peso eram uma das principais defesas. Animais assim podiam evitar muitos ataques, mas não todos. Os fósseis do Argentinosaurus foram descobertos na Argentina. Eles contêm pistas sobre como esses gigantes se adaptaram ao ambiente. Esses fósseis revelam traços que ajudam a entender sua fisiologia, como os ossos e as articulações, mostrando seu modo de vida. Estudar o Argentinosaurus e seus hábitos alimentares nos ajuda a compreender a biodiversidade do período Cretáceo. Essas interações ecológicas, como as que envolviam o Argentinosaurus, foram fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. É fascinante pensar que os grandes vegetais da época também coexistiam e se adaptavam ao redor desses gigantes. Portanto, a relação entre o Argentinosaurus e a flora nos mostra a complexidade da vida no passado distante. Com isso, a história do Argentinosaurus é não só sobre dinossauros, mas sobre a interação de tudo que habitava a Terra. Agora vamos falar do Patagotitã, um dos maiores dinossauros já descobertos. Esse gigante desafia a nossa noção de tamanho na natureza. Imaginemos um dinossauro com um pescoço longo, como um guindaste, que o ajuda a alcançar as copas das árvores mais altas. Esse tamanho colossal serve a um propósito: movimentar-se em busca de alimentos em um ecossistema competitivo e em constante mudança. O que chama a atenção é como essa característica facilitava o acesso a recursos, principalmente quando outras fontes se tornavam escassas. Conforme a vegetação mudava, o Patagotitã teve que se adaptar a novas condições, mostrando a incrível resiliência dos dinossauros. A descoberta do Patagotitã abre um debate importante sobre a evolução das espécies e como o tamanho impactou a sobrevivência. Saber se esses gigantes eram mais eficientes do que seus predecessores pode mudar nossa perspectiva sobre a evolução. Vamos explorar como os dinossauros se relacionavam entre si. O tamanho não era apenas uma vantagem, mas também uma desvantagem em certos contextos. Por exemplo, animais menores podiam ser mais ágeis e rápidos, conseguindo escapar de predadores maiores com mais facilidade. O que nos faz questionar como o Patagotitã lidava com a presença de predadores em seu habitat. Adaptações como tamanho e comportamento não eram triviais. Cada uma tinha um papel crucial na sobrevivência aqui. Esses gigantes formavam grupos familiares para proteção, maximizando suas chances de sobrevivência em um ambiente hostil. Mas o que acontecia quando esses grupos se encontravam? Rivalidades e competição eram comuns, refletindo a complexidade de suas dinâmicas sociais. As interações entre espécies diferentes também precisavam ser estudadas, uma vez que influenciavam a dinâmica do ecossistema. O que isso nos diz sobre a alimentação? Esses dinossauros eram seletivos em suas dietas, dependendo da disponibilidade de plantas. Diversas espécies de plantas coexistiram nesse período e cada uma tinha seu lugar na dieta dessas gigantescas criaturas. Um ambiente próspero trazia desafios e oportunidades, o que se faz necessário para que esses dinossauros prosperassem. Fósseis encontrados mostram as marcas de sua alimentação, mas as formas de interação vão muito além do que podemos ver. A pesquisa em paleontologia nos ajuda a entender e recriar esses comportamentos, mesmo quando não temos todas as respostas. Com o passar do tempo, as mudanças climáticas e de habitação também impactaram as populações de dinossauros. Entender estes fatores nos ajuda a conectar os pontos sobre a extinção do Patagotitã e de outros gigantes do passado.
Ao estudarmos tudo isso, não falamos apenas de dinossauros, mas de um mundo inteiro que coexistiu em harmonia e conflito. O que se revela é um passado vibrante e complexo, onde cada criatura tinha seu papel no intricado ecossistema do Cretáceo. E assim, a história nos ensina sobre a adaptabilidade e os desafios enfrentados por essas magníficas criaturas em seu tempo. Imagine um mundo onde a vegetação abundante se estendia por vastas terras. Essa era a casa do Patagotitã, que dependia dessa riqueza. Esses dinossauros tinham um metabolismo eficiente, permitindo que absorvessem nutrientes de maneira eficaz para sustentar seu crescimento. O crescimento rápido era crucial. Em alguns casos, eles podiam ganhar vários quilos em um único dia, uma adaptação impressionante. Em meio a essa prosperidade, a competição por recursos também era feroz. Outros herbívoros disputavam espaço e alimento. As interações sociais entre esses gigantes eram complexas. Eles se organizavam em grupos, o que ajudava na proteção contra predadores. Mas a natureza é implacável. Mudanças climáticas surgiam, afetando o habitat desses colossos e desafiando sua sobrevivência. Essas mudanças não eram apenas locais. Elas podiam ser globais, impactando a vegetação e a fauna que dependia dela. Por vezes, a escassez de alimentos forçava esses dinossauros a migrar em busca de novas fontes de sustento. A cultura dos dinossauros também pode ser vista nas suas rotas de migração. Cada grupo desenvolveu suas próprias técnicas. Embora o tamanho conferisse vantagens, a fragilidade da vida é evidente. Até os gigantes não estão livres das extinções. Essas extinções resultarão em um novo equilíbrio ecológico, onde outras espécies terão suas chances de prosperar. Ao entender a adaptação e a fragilidade das vidas dos dinossauros, somos lembrados de como a natureza é complexa e resiliente. Os dinossauros, como o Patagotitã, enfrentaram mudanças radicais. A competição não era apenas entre espécies, mas também com o ambiente em que viviam. Embora gigantes, eles eram vulneráveis. A extinção não foi abrupta, mas um processo gradual que refletiu as tensões em seu ecossistema. Ao longo dos milênios, a adaptação e a migração tornaram-se cruciais para a sobrevivência. Cada passo era uma questão de vida ou morte. O desaparecimento do Patagotitã serve como um alerta. Lembra-nos que o equilíbrio da vida é vulnerável e sempre em mudança. A história dos dinossauros é como um espelho para nós. Nos mostra que mesmo os mais poderosos não são imunes ao destino. Assim, ao refletirmos sobre o passado, percebemos como a vida é complexa e cheia de nuances, nos convidando a aprender sempre mais.